Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast de Legal Hackers. Estamos aqui testando um novo formato, uma nova estrutura. E aqui apresento a vocês a minha nova co-host. Por favor, co-host. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Júlia, estudo Direito no MAC e estou no segundo semestre e hoje é minha primeira vez gravando, então é isso. Estou bem empolgada. Perfeito, ela está aqui estreando com uma convidada super especial. Por favor, se pudesse apresentar um pouquinho pra gente. Oi, Pedro. Oi, Júlia. Eu sou a Lana. Super agradeço a oportunidade que a gente tem aqui hoje de conversar com todo mundo do Mackenzie, num espaço aqui um pouquinho diferente, como o Pedro já falou, que é o nosso espaço de trabalho de coworking, que é no Distrito. E prazer em receber vocês aqui pra gente bater papo. Um prazer total nosso. Depois deixa um feedback pra gente, o que vocês acharam do nosso novo espaço. Que a gente está aqui procurando novas formas para produzir mais conteúdos para vocês e vocês trazerem uma nova experiência, tá? Então, primeiro, pergunta clássica que o nosso LegalCast sempre faz. Alana, por favor, qual que é a sua experiência profissional? Como você se envolveu nesse mundo de inovação jurídica que o nosso podcast tanto traz? Olha só, eu sou advogada, então eu me formei há 10 anos já, e eu sempre tive uma carreira bem tradicional do direito, então eu gostava muito das áreas de trabalhista e civil em escritório de advocacia, mais contencioso. Então essa parte bem de fazer audiências, prazos, sustentações orais. E aí, em algum momento, dentro do escritório, eu já fazia parte de gestão de equipes, das demandas, contato com o cliente, e eu me instalei assim de pensar, poxa, o que será que existe além disso aqui que eu posso agregar para a minha advocacia? E aí eu conheci um curso, na época era um curso, hoje é uma comunidade, que eu sempre indico muito aonde eu vou, que é o Na Trilha do Direito. E o slogan já era o que existe além da advocacia do concurso público. E na época eu pensei, nada, né? Porque eu não tinha conhecimento de outras áreas, muito menos de inovação e de tecnologia. Fui começar a entender o que era o propósito ali do Na Trilha, estudar, conhecer essas novas carreiras. E ali eu vi que existia a carreira com esse nome, Legal Operations, Legal Ops, também vinculado ali à controladoria jurídica. E teve super a ver, assim, comigo, né? Na parte de gestão, numa parte mais estratégica, de pensar um pouco fora daquele tradicional. E isso, num primeiro momento, eu entendi que poderia agregar na minha advocacia mesmo. E depois as coisas foram caminhando, conforme eu fui estudando, a gente vai fazendo contatos também com pessoas, vai aprendendo outros nichos. E aí, quando eu vi, eu já estava trabalhando em uma startup jurídica, Legal Techs, na área específica de Legal Ops, aí eu pude juntar tudo isso, né? A inovação, a gestão, o direito, e trazer isso de uma maneira muito mais estratégica. Então, é muito legal a sua trajetória, muito interessante mesmo, é muito inspirador, né, pra gente que está começando agora. E você comentou que você se formou há mais ou menos 10 anos. Quais são os principais impactos assim que a tecnologia, que você enxerga, né, que a tecnologia trouxe para o cenário do direito, mais especificamente juntando a área trabalhista, que você comentou com a gente, que trabalha e tudo mais, e também o Legal Ops. Quais são as transformações, quais foram os impactos principais, assim, que você diria no processo trabalhista mesmo, utilizando o Legal Ops? Perfeito, justamente também porque a sua experiência que você vive hoje também como Legal Ops, né? Exatamente. Eu acho que o Legal Ops ele vai se encaixar em muitas áreas. Então, desde o contencioso, aí, tanto trabalhista quanto os outros ramos do direito, consultivo, contrato, a gente vê que é uma área muito abrangente e que tende a se expandir cada vez mais na área do direito, porque os profissionais precisam dessa descentralização. Então, deixar aquele dogma clássico que a gente fala de Legal Ops, né? Deixar as atividades mais técnicas, exclusivas de advocacia para o time técnico, e ter áreas estratégicas também, como o Legal Ops e todos os núcleos auxiliares, para pensar em atividades que são totalmente importantes, que não são apenas operacionais, mas que vão estar de maneira estratégica auxiliando em tudo isso. Então, quando a gente pensa na área trabalhista, hoje a gente não pode deixar de falar em dados, né? Gestão de dados, o tal do Business Intelligence, o BI,
E é justamente você trabalhar com esse montante de dados que a gente tem, principalmente no cenário contencioso, então fluxo de audiências, prazos, processos, demandas contenciosas e até envolvendo outros aspectos, muito mais de você fazer análise onde ganha, onde perde, por que ganha, qual é o ticket médio que impacta isso, para você trabalhar esse montante de dados de uma maneira que te traga mais insights, que você consiga, com essa base inteira, trazer essas informações a favor do time técnico, né, do jurídico e de todas as áreas da empresa. E aí, quando a gente pensa no direito de uma maneira geral, a tecnologia está em todas as pontas. A gente hoje ouve falar todo o tempo da inteligência artificial. E vocês já tiveram um episódio aqui, fera aí com o Paulo, para falar desses detalhamentos. A gente vinha antes falando um pouco de metaverso também, agora se fala menos, mas também foi uma tecnologia que surgiu. E eu gosto também de falar que quando a gente pensa em tecnologia, não é só para pensar em robô, né, em coisas extremamente amplas. É a gente pensar também no que a gente já pode usar com o que nós temos dentro de casa para ser um pouquinho mais desenvolvido. Então, hoje a gente acaba pensando aqui em São Paulo um pouco como uma bolha de achar que o cenário jurídico está muito desenvolvido. Mas a gente tem escritórios mesmo que ainda não tem um sistema, que mal utilizam o Excel ou que ele não é organizado. Perfeito. Então, é pensar um pouco nesses degraus também de maturidade de cada núcleo para que a gente consiga estruturar, seja uma área básica de Legal Ops ou mesmo organizar dados internamente. E aí depois a gente vai aplicando tecnologia e aí vai fazendo os pilares do Legal Ops, né? Pensa em pessoas, mapeia processos e depois a gente entrega a tecnologia. Tem que ser aliado de todo o nosso fluxo, não ele por si só. Entendi. E pegando, você está falando aqui, sua atuação hoje é trabalhista. Se fosse em termos de direito, né? Em termos de direito, é um pouco mesclado isso, porque assim, hoje eu trabalho na Legal Insights, mas nós somos duas startups, Pact e Legal Insights. Então, a Pact tem um foco muito de redução de passivos judiciais por acordo e negociações com a privatização ali, a priorização de trabalhista. Tá. E a Legal Insights, ela vai fazer toda essa parte de gestão de dados de departamentos jurídicos e escritórios dentro da nossa plataforma do Power BI. E aí pode ter tanto contencioso trabalhista, quanto civil, quanto constitutivo. É uma mescla mesmo. Então, eu falo que nessa área de Legal Ops e startup, a gente tem uma dinâmica muito... que vai se compilando, assim, né? Então, você está atendendo com um time de devs, programadores, pessoal que nem é do direito, vai estar falando com clientes de departamento jurídico, clientes de escritório, vai estar participando também das estratégias do time comercial nas reuniões, nos eventos, vai estar pensando também junto com o time de produtos e serviços de estratégias para a gente fazer também desenvolvimento. Então, ela é bem mesclada, né? Mas toda a minha bagagem, principalmente do trabalhista, ajudou demais para poder dialogar com esses núcleos e a gente conseguir aplicar serviços bem direcionados para o jurídico mesmo. Tá, entendi. Pegou uma pulga aqui atrás da orelha. O que é aquilo? É data-driven? É mais data-driven e menos data-venia? Eu gosto muito desse nosso slogan da Legal Insights, são mais data-driven e menos data-venia, que é, na verdade, mais essa gestão de dados que a gente está falando aqui, de trabalhar com dashboards de Power BI e menos data-venia no sentido de menos burocracia. Porque como o próprio nome da empresa, né, Legal Insights, a gente entende que através dessa gestão de dados a gente consegue trazer insights para que façam sentido dentro do próprio negócio. Seja ali desde a ponta do jurídico mesmo, até quem não é do jurídico, mas dialoga com o jurídico para a gente trazer essa tradução do que esses dados representam e como que a organização vai estar trabalhando com isso internamente. Então, o slogan aqui, ele traduz muito do que a gente faz hoje. Então, eu estava pensando aqui, você comentou com a gente que vocês têm essa base jurídica, essa base de dados, que ajuda a estabelecer padrões, né, dentro da nossa área, mas uma das bases assim, do lema do Legal Ops também é lidar com pessoas. Como vocês fazem para juntar essa parte da comunicação com as pessoas, mas ao mesmo tempo base de dados? Como vocês conseguem mesclar essas
esses dois lados da moeda, assim, que são tão diferentes, né? Acredito que ainda mais na área trabalhista, né? Que você tá ali diretamente atuando na vida das pessoas mesmo. Então, Exatamente. como que é isso? O pilar de pessoas, ele sempre vem até na sigla que ouve muito se falar por aí, PPT, né? Que a gente falou, Pessoas, Processos e Tecnologia, e as pessoas vêm na frente justamente porque tudo que a gente faz é permeado pelas pessoas. Então, até já pela parte, no núcleo de negociação, ela é uma negociação toda humanizada. Então, não é uma plataforma robotizada que vai falar com esses advogados, é realmente o time específico que estudou uma Faz toda a metodologia. diferença. Exatamente, que tem um alinhamento, esse time tem reuniões assim semanais, fixas, né, além de todas as comunicações internas. Então isso é esquematizado para que de fato tenha essa aproximação entre o pessoal aqui da startup que está auxiliando esse cliente para diminuir o passivo dele, para conversar com quem é da área jurídica que está na outra ponta, os advogados que também querem respaldar os interesses dos clientes dele. Então esse casamento ele funciona muito bem, e aí também não só de maneira humanizada que a gente fala, mas também com tecnologia, e aí a Legal também interfere diretamente nesse potencial de esquematizar esses dados. Então, quando a gente recebe uma base de um cliente, quando a gente recebe as diretrizes do que vai negociar e como vai negociar, a Legal vem através da plataforma para deixar isso mais esquematizado, de uma maneira mais otimizada. E todos esses fluxos não funcionam sem os pilares que, para mim, de Legal são organização e comunicação, que é a gente saber da onde a gente está, para onde a gente quer ir, como que isso está sendo comunicado pelos times de ponta a ponta. Então, eu sou advogada formada da área do direito, mas a minha equipe não é do direito. A minha equipe é de analista de dados, é de desenvolvedores, é de programadores. Então, eu tenho que falar com eles de uma maneira que eles entendam o que o nosso cliente quer ver e eles passarem para mim o que precisa ser feito. E é através dessa comunicação que a gente consegue chegar no denominador comum para fazer um entregável. Então, sempre vai estar permeado por a gente pensar nesses fluxos e principalmente porque a gente é majoritariamente remoto. Então, as comunicações, elas têm que fluir no nosso fluxo aqui da Legal Insights via deles. Então, a gente fala todos os dias com a equipe para poder esquematizar quais as demandas são prioritárias, quem está onde, os devs trocarem ideias entre eles ali no momento inicial, sem prejuízo, óbvio, de que ao longo do dia todo a gente esteja acessível via remoto mesmo, né? Hoje as tecnologias nos ajudam nisso também e ter essa disponibilidade. Tô com uma dúvida aqui, preciso esclarecer isso e a gente fazer isso acontecer mesmo de forma remota, que eu acho que é muito importante, né? A gente vê às vezes algumas questões que focam muito em comando e controle, mas a gente precisa ter essa flexibilidade para entender que mesmo remoto precisa ter essa proximidade. Com certeza. Entendi. Então seria meio que um canal omnichannel UX. Aquele que pensa na experiência final humana, que ali quem está com passivo trabalhista provavelmente já está saturado, provavelmente está sendo explorado, seus direitos estão sendo violados, e ali entra a sua atuação, enfim, a atuação de todo o seu time, como visando a experiência final do usuário. Exato. A gente vai pensar nessa carteira trabalhista exatamente por dois aspectos, né? Então, ela pode vir de uma maneira muito contenciosa, mas ela também pode ser de uma maneira consultiva ou contrato. E a gente entender qual que é a necessidade deste usuário. Então, se o foco inicial dele é criar uma política de acordo, então a gente vai estruturar. Ok, esse é o cenário da sua carteira. Então, você tem esses processos com esses advogados distribuídos nesses pedidos aqui como causa raiz. Vamos montar uma política de acordo para que você negocie em cima deles e aí você consiga ter um ganho aqui. Ou então, talvez alguns processos não estejam já nessa esfera de negociação, por questões de políticas internas mesmo do cliente. Mas a gente vai dar essa visibilidade de que ele possa, de maneira estratégica, pensar: aqui eu ganho, aqui eu perco. E aí ele vai trazer as perguntas. Muito do que permeia o nosso trabalho de Legal Ops são perguntas. Então, através dele ter um resultado ali, eu ganho mais processos no Rio Grande do Sul, por exemplo, do que eu ganho no Rio de Janeiro. Tá, mas por que será? Eu tenho uma base, uma unidade lá que trabalha diferente? Eu tenho um projeto, uma operação que eu preciso aplicar ou que eu não apliquei que vai fazer sentido ali?
A tese que eu uso lá eu não uso em outras regiões. Então são possibilidades que só através de uma base organizada ali com dados, muito no BI, né, no visual, de uma maneira ali, consegue trazer essas estratégias. E essas estratégias, pensando até num contexto de massa, por exemplo, né, de grande volume de processo, você consegue trazer até, eu participei de um evento e falava muito isso, sobre a advocacia predatória, né? Então, o que é? São advogados que entram com uma leva de processos do mesmo pedido, da mesma empresa ali, e muitos desses nem deveriam ir para frente. Ou porque os documentos são forjados, ou porque eles não têm as provas feitas. Só que como que você consegue mapear se isso está acontecendo dentro da sua carteira de um grande volume? Estruturando esses dados. Então, isso, inclusive, pode ser também mais uma técnica aplicada para que essa advocacia, esses advogados em geral, consigam olhar para isso e pensar, olha, aqui está dando um boom disso. Faz sentido? Se não faz sentido, vai cavando ali os dados até a gente chegar em respostas mais abertas. Entendi. Boa. Então, e é muito interessante isso, né? Que no meio de uma carteira gigante, através do Legal Operations, a gente consegue achar esses padrões assim, de erros, tanto acertos quanto erros, né? E a gente está aqui conversando sobre Legal Operations e tudo mais, mas tem bastante gente que assiste a gente que ainda não tem todo esse conhecimento do universo que a gente tem, né? Todo esse repertório que você tem, principalmente. Então, se você pudesse explicar para a gente exatamente o que é o Legal Operations e como ele está se aplicando ao direito trabalhista atualmente, principalmente assim, desde o começo, até para uma pessoa que está no começo da faculdade, assim como eu, para conseguir entender exatamente como funciona. É super legal, assim, primeiro que a gente falou aqui antes dos bastidores, que eu acho super legal projetos como esse de vocês, porque realmente são matérias, né, que não se falava na faculdade antes. Agora a gente vê aí um movimento de algumas grades trazerem tecnologia e inovação para dentro do que é ensinado na universidade. Mas Legal Operations nem tinha esse nome, né? Muitos universitários talvez nem tenham ainda realmente o contato. E a gente não chama ele de Legal Operations porque a gente quis trazer uma americanização aí, não. É porque realmente ele não nasceu no Brasil, né? Então, se a gente for traduzir operações legais, então, em termos bem básicos, a gente pode resumir como sendo atividades que não são exclusivas de advogados, nem necessariamente só times jurídicos vão fazer. Então, é descentralizar certas atividades que podem ser pensadas por núcleos e setores específicos, tirando ali da advocacia, tirando dos advogados, para que eles foquem naquelas atividades que são próprias de advogado, principalmente advogado, né, mais tradicional ali, que é de pensar em prazos, pensar em contratos, pensar em pauta de audiências, tudo mais. Então, o Legal Operations ele vem para auxiliar. A gente sempre, quando fala em Legal Ops, sempre lembrar da mandala do CLOC, né, que foi um órgão que institucionalizou um pouco essas diretrizes para a gente aqui do Brasil, a CLOC, a ICC. Então, são 12 competências que eles permeiam como você vai estruturar um setor de Legal Operations. Já a gente desmistifica isso, se fala muito na CLOB também, né, a Comunidade Legal Ops Brasil, sobre isso, de que para ter Legal Ops não precisa fazer as 12. Mas as 12 são diretrizes de por onde começar. Então, vai desde esse pilar de gestão do conhecimento, gestão financeira, essa questão mesmo da gestão de fluxos, o business intelligence pensando em analytics. Então, tudo isso a gente vai se compilando. E a advocacia trabalhista está totalmente vinculada a isso, tanto de uma maneira, de fato, no contencioso, quanto no consultivo, principalmente no Analytics, para a gente estruturar dados e para a gente organizar essas informações e o que vai fazer com elas, né? Então, muitas vezes a gente recebe, assim, alguns clientes, possíveis clientes em prospecção, e eles acham que precisa deixar de usar um sistema de gestão interno que eles usam para usar a nossa plataforma. E, na verdade, não é isso, né? O objetivo é que a plataforma seja cada vez mais robusta para uniformizar esses dados e que o cliente tenha ainda um sistema de gestão para conduzir os processos dele internamente. Porque tudo ele vai fazer lá, cadastro, controle de prazos, controle de audiências, controle de relatórios. Mas quando ele tem isso de uma maneira certinha, e aí entra também a controladoria jurídica, que era o nome que se conhecia mais popularmente do que Legal Ops, mas eles estão juntos. Diferença?
Eu falo que a controladoria é um braço do LegalOps. Então, a controladoria está mais vinculada mesmo a escritórios nessa parte de gestão das demandas. Tá. Né? Seja cadastro, que a gente falou, agendamento de audiências, tudo mais. E o LegalOps, ele vai pensar em outras áreas. Ele vai pensar, então, por exemplo, no financeiro, vai pensar num sistema mais robusto para gerir esses dados, né? Vai pensar em como fazer uma gestão de pessoas internamente, para trazer esse letramento, essa cultura mesmo data-driven, que a gente tanto fala. Então, eles andam juntos, principalmente quando a gente está pensando em escritório. O escritório vai ter um núcleo de controladoria LegalOps e também esse pessoal vai precisar falar com parceiros. Né? Nem tudo todo mundo vai fazer, mas precisa saber o que pedir no mercado, o que está acontecendo aí. E hoje em dia a gente já tem muitos avanços, né? Principalmente pelas legal techs, muita gente fazendo muita coisa bacana, e aí os produtos vão se agregando. Parte de legal tech é uma legal tech. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, a diferença, na verdade, controladoria e LegalOps, eles estão juntos. Então, a controladoria é um braço do LegalOps, mas a controladoria pensando o que está acontecendo aí. E hoje em dia a gente já tem muitos avanços, né? Principalmente pelas legal techs, muita gente fazendo muita coisa bacana, e aí os produtos vão se agregando. Parte de legal tech é uma legal tech. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, a diferença, na verdade, controladoria e LegalOps, eles estão juntos. Então, a controladoria é um braço do LegalOps, mas a controladoria pensando nas dinâmicas de escritório, mesmo, principalmente contencioso, cadastro, extração de relatórios, e o LegalOps já pensando em outras frentes também, desde a gestão de pessoas, gestão de conhecimentos, a conversa também com prestadores de serviços, como a gente falou aqui, né? Nem tudo vai ser necessário fazer internamente. É necessário também pedir ajuda para quem está fazendo coisas e desenvolvendo estrategicamente, seja com tecnologia ou com soluções ali de automação e tudo que está acontecendo dentro do departamento jurídico e escritório. E ainda bem, né, que hoje a gente tem várias legal techs, inclusive, para fazer esses serviços, e tudo vai se complementando. Então, quem está dentro de um departamento de um escritório também precisa saber como conversar com essas startups, para poder levar qual que é a necessidade, qual que é o momento, o que entende que precisa para agora, e estruturar isso de uma maneira juntas mesmo, né? Essa relação entre jurídico e prestadores, fornecedores de serviços, aí, seja jurídicos ou seja também na área de tecnologia como um todo, e a área trabalhista fica junto aí com todas essas atividades também. Não, beleza. LegalOps, a gente tá cansado de falar aqui nesse podcast. Mas vamos inovar. Vamos Vamos lá. falar de LegalOps. Vamos. Do direito trabalhista. Que ninguém tá falando, eu preciso que meus ouvidos sejam agraciados, porque LegalOps é um direito trabalhista que eu carinhosamente apelidei como LaborOps. Olha, gostei. Olha só. Agora eu entendi. Eu tava perguntando pro Pedro, assim, nossa, Pedro, diferente esse tema que a gente vai falar hoje, né? Não conhecia muito esse LaborOps. O assunto, porque eu inventei o assunto. Não, e ele disse, depois eu te explico, e eu nem fui atrás. Chegou o momento. Chegou o momento. Obrigada, Pedro, por Mas não vai esclarecer pra gente. Não vai ser eu, vai ser a nossa Nossa convidada de que vai honra. explicar Olha só. o que é o LaborOps. Eu adorei esse termo. Eu também. LaborOps. Eu acho que já fica literalmente uma inovação aí pro nosso mercado, né? Mas LaborOps nada mais do que as atividades trabalhistas aí do direito do trabalho jurídico, do trabalho dentro da área de operações legais, né? LegalOps. E a gente pode pensar dessa área de muitas maneiras. Então, ajudando ali nessa vinculação mesmo de dados, nessa otimização mesmo de geração de relatórios, nesse mapeamento de uma advocacia predatória, que isso a gente consegue também com os dados, na montagem de políticas de acordo. Claro, quando a gente fala em gestão de pessoas, humanização, sempre a gente tem que lembrar dos dois polos, né? Então, numa relação litigiosa aí, reclamante e reclamado, então, reclamante o ex-funcionário ou funcionário que entra com uma ação contra uma empresa, e aí essa empresa, né, de todos os nichos, e como é que a gente otimiza isso daí dentro de um fluxo de LegalOps? Pensando de uma maneira a organizar de onde vêm essas informações, e aí trabalhar em maneiras muito de preventivo também até, mesmo que já tenha um processo ajuizado, pensar de uma maneira preventiva. Então, a gente tem até um case específico de um cliente que ele implementou um projeto
chamado projeto contencioso mesmo, que foi olhar para aquela carteira de processos que tinha e entender, olha, nós implementamos um projeto. Esses pedidos que estão sendo feitos dentro desse judiciário, eles estão já no período que nós implementamos o projeto ou não? Porque se eles estão sendo feitos, mas a gente ainda não tinha o projeto, ok, não tem como ter surtido efeito, é um período anterior. Se ele já está surtindo efeito e mesmo assim está tendo esse ajuizamento com esses pedidos que são correlatos, o que eu tenho que fazer internamente? Por que essas minhas estratégias não deram certo? E aí a gente pode pensar em várias estratégias, né, que foram aplicadas dentro desse projeto, como uma questão de localização mesmo, né, pensando aí num cliente que já é mais da área do agro, então de questão de maquinário, questão de digitalização de cartão de ponto, o fluxo de como que esses documentos de controle eram feitos, né, estratégias mesmo de lidar com esse pessoal, desse contato mesmo entre cliente e o funcionário. Então, tudo isso daí foi possível eles conseguirem pensar em se estava fazendo sentido ou não, mas a partir do momento que, olhando para o cenário todo deles, a gente conseguiu aplicar um saneamento de base, higienização e saneamento de base, que nada mais é do que, vamos falar em termos bem básicos, organizar isso tudo em colunas e depois transformar essas colunas dentro de um Power BI. E aí, por que não, tendo esse mapeamento, a gente ainda não está nesse projeto com ele, a gente ainda está no BI, mas por que não desse projeto vinha uma questão de acordos? Então, olha, isso tudo aqui não era de quando vocês implementaram o projeto. Pelo cenário que o judiciário está mostrando aqui, vocês estão perdendo nisso e tal, até porque as melhorias foram posteriores. Então, vamos pensar em fazer uma negociação, vamos criar uma política de acordo. E aí entra o time também, com toda a humanização, com toda a metodologia, para poder simplificar, né, esses fluxos. Então, no sentido de ter uma alçada, negociar com esses advogados da outra parte, porque a gente falou isso daqui também, né? É o processo da vida dessas pessoas. Sempre a gente vai estar falando com pessoas, né? Se um escritório tem uma carteira ali de 3 mil processos, para eles são 3 mil processos. Mas essas são 3 mil pessoas que para eles fazem muito sentido, que eles estão buscando ali dentro do judiciário, né? Isso pensando numa estratégia bem humanizada e não quem só está se aventurando no direito para tentar buscar alguma coisa que talvez nem tenha prova robusta ali e tal, né? Mas pensando mesmo no direito que a pessoa acha que ela consegue com aquele judiciário. E muitas vezes isso daí passa por conversas. Então ele pede isso, mas o que ele quer daquela empresa é realmente que a empresa olhe para aquele processo, olhe para aquele cenário e de certa forma reconheça que teve ali alguma coisa que deixou a desejar durante aquela relação, mas que agora está disposta a reparar. Então, essa, para mim, assim, é uma das belezas da gente unir esse acordo, né, essa possibilidade de negociação, com o LegalOps para esquematizar esses dados e a gente juntar tudo isso e fazer um entregável. Então, fazer um entregável que vai ser bom para o reclamante, vai ser bom para a reclamada, vai reduzir passivo, vai economizar tempo e dinheiro, e hoje tempo é dinheiro. Todo mundo sai ganhando. E todo mundo sai ganhando, e é ganha-ganha mesmo. Claro que esse é o cenário, né, muito bonito. Sim. A gente sabe que nem tudo fica dentro de caixinhas, então isso parte muito mesmo de uma customização e individualização. De olhar para essa carteira, olhar para esse perfil de reclamante, olhar para também a disponibilidade que a empresa vai ter de fazer isso, alinhar essas estratégias com o escritório e aí realmente os pilares vão se completando. Entendi. E eu queria te perguntar, LegalOps é sobre estratégias, principalmente. Como a personalização e a adaptação dessas estratégias é aplicada dentro do direito, são aplicadas dentro do direito trabalhista. No escritório que eu trabalho, a gente trabalha também com direito trabalhista. Então, assim, eu quero saber como a gente pode aplicar o Legal Operations no dia a dia do direito trabalhista, no processo trabalhista. É maravilhoso. Assim, o que eu vejo, né, é que o trabalhista também tem uma lógica muito própria. É diferente de falar de direito digital, tá atrelado ao direito civil. Está dentro de direito civil, vai falar de direito imobiliário, direito civil, vai falar de direito recuperação de crédito, direito civil. Mas se falar trabalhista já é um mundo à parte. Então, como o LegalOps, ele se adapta, ele se adequa às necessidades do passivo trabalhista, dos conflitos trabalhistas. Porque até, como a gente estava comentando, são sempre casos diferentes, é a vida das pessoas mesmo, é
humanizado, enfim, como essas estratégias se aplicam nesse cenário. Eu entendo assim que a beleza do LegalOps é que ele é muito customizado. Então, que nós falamos, são 12 competências da Clock, né? E nada delas, elas são individuais. Então, tudo vai se complementando mesmo. E aí vem essa questão de customizar e de individualizar esse serviço. Então, se você vai estar pensando num escritório que trabalha no nicho de pessoas que vêm do agro, vai ter um tipo de segmento, vai ter um tipo de estratégia, que nós falamos, áreas estratégicas. Se você trabalha com um escritório ou com uma empresa que o pessoal que trabalhava ali, né, os reclamantes, possíveis reclamantes, eles são mais do nível corporativo, empresarial. É outro tipo de pessoas. E a CLT, ela é própria, com regras específicas, então, até pensando na própria legislação, o que não é aplicável na própria CLT, usa-se o Código Civil e Código de Processo Civil de uma maneira suplementar, mas o que tem regra própria na CLT, a gente está usando por ali. Então, aí o LegalOps, ele vem para estruturar essas operações mesmo, desde olhar para essa estrutura. Então, quem é que está precisando daquele serviço? Ah, o departamento jurídico, a história de médio porte, a história de massa, é uma multinacional, é uma startup que está com algumas demandas trabalhistas surgindo, é uma possibilidade. É também pensando no consultivo, para quem já quer olhar antes de uma demanda entrar numa lead, num contencioso. Já no extrajudicial, ali mesmo no consultivo, seja só também para contratos. Então, eu quero amarrar as minhas informações aqui num termo aditivo, num termo de confidencialidade, o que seja, para eu não ter nenhum problema depois. Até pensando em trabalhos hoje em dia remoto, a gente sabe que precisa seguir alguns critérios ali também da legislação, né? Se esse trabalho é 100% remoto, se ele vai ser híbrido, se os materiais estão disponibilizados para o funcionário, se ele é um funcionário que é autônomo e vai ter acesso aos próprios materiais, se a empresa vai fazer algum tipo de custeio dessa mão de obra. Então, tudo isso são customizações mesmo da atividade, do escritório ali, ou de quem for demandar, e do perfil de quem vai estar litigando. Sim. E aí o LegalOps, ele vai olhar para isso de uma maneira a desenhar junto, muitas vezes. Então, qual que é o seu cenário, qual que é o seu perfil? Eu não tenho uma base, não tenho nada, mas eu sei que é assim, assado, que a gente faz dessa maneira. Desenhar isso mesmo, desenho mesmo via workflow, né? Então a gente pensar em mapas mentais, pensar nessa estruturação mesmo de gráficos ali, de aqui começa, aqui termina o seu fluxo. E é através desse desenho a gente conseguir depois trazer soluções. E as soluções sendo construídas realmente junto, né? Seja consultoria, seja ali mesmo para fazer uma entrega de uma base saneada, a gente vai conseguindo personalizar conforme essas conversas vão acontecendo. E isso é totalmente inovador, né? Porque o direito tradicional não é dessa forma, né? Assim, nossa, é muito diferente de todas as outras áreas. Essa é uma das melhores particularidades do Legal Operations. Exatamente, porque era muito comum no sentido assim, o reclamante pensar aqui também no processo. Vai entrar com uma ação, mais uma ação que entrou para aquele bolo. Exato. Né? Não se pensava, mas essa ação, qual é a causa raiz, quais são os principais pedidos, já consigo resolver alguma coisa aqui, ou não, vou esperar acontecer, ou nossa, será que poderia ter alguma estratégia aqui que poderia ser adotada antes, ou até a hora que abre esse cenário judicial, sugerir para o cliente alguma estratégia, talvez ele não esteja vendo, e ele não vai estar vendo mesmo, porque são muitas demandas, muitos processos, muitas vezes, se não é contencioso, muitas consultas, prospecção no mercado, outras situações para poder dar conta. Então, a gente vem também como apoio, a gente, time de Legal Operations, para ajudar nisso. Nesse caminho, vamos dar um foco nisso aqui, a sua lente agora deve estar para cá. Não simplesmente tratar como mais uma demanda, né? Ou mais um processo, ou mais uma consulta que entrou. E também pensar em questões repetitivas. Então, se é contencioso de massa, se são demandas que sempre vêm. Então, se a gente tem um jurídico que é consultivo e ele recebe demandas de vários outros núcleos. Se ele não tem um controle do que são essas demandas, muitas vezes ele vai estar respondendo sempre as mesmas coisas. Então, se ele já tem um banco de informação, então essa informação a gente desenhou ali que ela entra, ela segue esse objeto. Desse objeto, a gente já pode criar respostas pré-prontas, via e-mail automatizado, via um chatbot, ou dá para fazer um workshop, de repente,
para aquele setor, para que ele já tenha conhecimento de que quando entrar isso aqui, é essa e essa conduta que ela vai tomar. Isso são coisas que no fluxo mesmo da rotina muitas vezes não se pensa. Mas são possibilidades, né? Se a gente quer começar a pensar em serviços mais inovadores, soluções também mais direcionadas para aquelas dores, a gente abrir isso tudo e ter um setor específico para olhar, acho que é super interessante. Todo mundo sai ganhando aí uma parcela para ganhar tempo, né, nesse serviço. Beleza, mas, assim, demais. Estratégia pura, né? Total. Tudo que a gente está falando aqui é muito estratégico, né? Estratégica, porque é o que o mercado pede. Mas em termos práticos de tecnologia, o que você acha? Quais são as tecnologias que estão fazendo a diferença nesse mercado que a gente está discutindo? Com certeza a questão assim de IA, né? Não tem como a gente não falar de IA. E nem tudo é IA, nem tudo é robô. Às vezes entre nós a gente fala que o cliente pensa que tudo vem de um robô, mas o que tem por trás desse robô, né? Uma vez, desculpa te interromper, mas mais uma vez IA aqui nesse podcast. Né? Mas como sempre, né? Se você centrais da nossa liga esse semestre é inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu trago demais. Não tem como a gente não falar de tecnologia se a gente falar de IA, e a IA ela vai se desenvolvendo para muitas coisas. Então, se a gente tem um chatbot para responder essas dúvidas ou para já atender aquele cliente que chega com uma dúvida, está usando tecnologia, está usando IA. Tá. E isso pode ser de vários núcleos. Então, desde um cliente que quer ter uma informação pronta ali, já papum, e a IA, o chatbot vai poder atender, até essa IA ser uma intermediadora para você fazer um agendamento, já ter um pré-formulário preenchido com algumas dúvidas, algumas coisas que você consiga direcionar isso dentro da operação. Então a gente não tem como não pensar nisso. Automação também é uma coisa que se fala muito, aquele dogma padrão de tirar o que é repetitivo e o que a gente pode trazer de uma maneira mais automática, e aí vai desafogando as equipes, vai desafogando os times. E isso às vezes é coisa simples, tá? Fazia tudo isso aqui manual. Fazia esse gráfico manual. A partir do momento que você acopla essa base a um BI, ao Excel, uma plataforma, ele já vai te dar esse gráfico ali de uma maneira muito mais prática, muito mais automatizada. Então a gente também tem que falar de automação. A gente fala sempre das gestões de dados, aí pensando também em plataformas ERP, né, jurídicos, são sistemas de gestão, para também acoplar tudo isso daí. Então, não só o início dessas demandas, desses processos, mas também depois a extração de relatório, como que isso vai circular internamente, né? Eu acho que comunicação e tecnologia também estão muito juntos. E a gente falou aqui do remoto, então pensar também como que o time está entendendo tudo isso. Não adianta você ter, né, uma ferramenta super tecnológica, um sistema de gestão, se as pessoas não usam, se as pessoas não sabem usar. Então, como é que a gente vai reorganizar isso daí? Vamos fazer um treinamento? Vamos repassar as informações? Então, realmente ligando todas essas pontas para que elas fiquem todas na mesma página, né? Vamos dizer assim. E aí a gente está desaguando no tema tecnologia, mas olha só quanta coisa tem por trás. A gente está começando no básico, que é o necessidade de adequação. O que hoje eu preciso dentro da minha operação que eu não tenho e o que é que eu vou buscar no mercado. E aí a gente vai trazendo tudo isso, né? Esse mapeamento, vai fazendo essa automação também de negociação em termos de plataforma, que tem essas possibilidades também nos acordos. Então, tudo isso vai casando aí para que a gente consiga fazer o bolo LegalOps. Sim, entendi. Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, até porque é um tema, assim, super diferente e tudo mais, é mais específico mesmo de quem trabalha na área. Como o ODR pode melhorar a eficiência e também a acessibilidade na resolução dos conflitos trabalhistas, porque tem bastante disputa. Tem uma pergunta bem interessante, até porque é um tema, assim, super diferente e tudo mais, é mais específico mesmo de quem trabalha na área. Como o ODR pode melhorar a eficiência e também a acessibilidade na resolução dos conflitos trabalhistas, porque tem bastante disputa, né, e tudo mais. Então, como o ODR vai auxiliar nessa área? Posso ser chato? Claro. O que é o ODR?
Por favor, O que é odiar? o que é odiar? Você que é especialista, Boa. explique para esses leigos aqui que nós queremos aprender. Vamos traduzir assim o odiar já falando no conceito aportuguesado, né? Que a gente está falando da resolução de disputas saindo um pouco da litigiosidade e trazer de uma maneira mais conciliatória. Então tá muito mais próximo da mediação, da conciliação, que a gente pode pôr igual acordo. Então é você trabalhar mais efetivamente com o judiciário. Então já existe um processo, ele já está no litigioso, né, a lide, mas também dá para a gente pensar em resolução aí de conflitos extrajudiciais, até como as próprias câmaras de conciliação, Sejus, que o pessoal que entra aí no JEC, né, já tem essa porta de entrada para evitar que esse processo siga ou que ele se inicie, se a gente está numa fase aí extrajudicial, e venha na negociação. E essa negociação é muito esse caminho de entender o que é a demanda em si, seja ela já no judiciário ou extrajudicial, e trazer possibilidades de negociação para dirimir este conflito. Então, quando a gente pensa nessa solução, tem tudo a ver com a área trabalhista, porque muitas das demandas que chegam no judiciário chegam porque não houve uma conversa prévia. Ou até, de alguma maneira, foi tido ali uma tentativa, mas ela não foi lidada com a abertura que ela deveria ter para que tentasse apaziguar aquela situação antes. Muitas vezes, pensando no cenário trabalhista, a gente até vê que os reclamantes não necessariamente eles querem aquela bolada toda que está pedindo. Muitas vezes a coisa é mais embaixo. Então foi um reconhecimento que ele não teve, uma hora extra que ele fez e deixou de ficar com a família ou investir num projeto pessoal. Sim. E aí ele quer esse ressarcimento. Então são coisas às vezes que começam pequenas, mas que viram grandes. E quando a gente vai falar dessa negociação, é trazer muito dessa humanização para o processo, de fazer esse entendimento dos dois lados, fazer essa análise bem objetiva, mas também já trazendo um pouco subjetivamente, se a gente tiver esses elementos, né, que a empresa abra alguma coisa ou que esse trabalhador traga alguma informação, para que sim a gente possa ir com o elemento de trazer um meio termo. Dos dogmas é que tenha que ter uma flexibilização. Eu não vou te pagar 100% que você pede e você não vai receber tudo isso. Se a gente quer fazer um acordo aqui, vamos tentar ver a melhor maneira dentro de parâmetros que sejam customizados até pela própria empresa, né? Se a gente está pensando aqui em política de acordo que as reclamadas trazem, e aí adaptar essas regras para dentro do contexto prático. Então é um caminho que eu acho super válido, né? Hoje tem muitas empresas que fazem isso, a Pact é especialista na negociação desses passivos trabalhistas, envolve toda essa análise mesmo e essa conversa para que a gente chegue numa entrega de que, olha, aqui a empresa tem esse tanto de economia e esse processo acabou mais rápido e esse ex-funcionário vai conseguir ter o que ele queria ali e seguir a vida dele também com outros projetos e até virar, de certa forma, talvez um pré-apoiador, né, dessa empresa. Porque hoje a gente não pode esquecer de falar em reputação. Sim, então não é só pagar ou só não pagar, não é só ter demanda ou não ter demanda. É uma questão reputacional de como essa empresa é vista no mercado. Então, se a empresa ela investe nessa resolução de conflitos de uma maneira muito mais passiva, né, e pacífica também, ela já está tendo diferenciais, ela já está ganhando e aí vai evitar canais, por exemplo, Reclame Aqui, ajuizamento de demandas, né, ou numa demanda consumerista e num PROCON, enfim, aí se abrange também para outros cenários, mas é uma virada de chave mesmo de aquilo que a gente sempre está acostumado no judiciário, de que tudo é lead, nem sempre. Às vezes muitas coisas a gente ganha não indo para a lead até o final dos tempos para defender aquela tese, mas já antecipando e resolver, e aí investe em outras coisas. Legal. A gente gravou um episódio falando de mediação ou de Online Exclusive Resolution. Falando de mediação, a gente gravou um episódio com a Marina Gouveia. Não sei se você conhece ela. Bacana. Mas ela trabalha com mediação, mas de uma forma mais institucional, ali dentro das câmaras, arbitrais, mediação. Ela trabalha lá na Europa. A gente gravou um episódio com ela, não na Europa. Né? Um dia, quem sabe... Ainda não gravamos.
Eles chegaram lá. Ó, compartilhem bastante o conteúdo pra gente poder chegar nesse nível. Claro, a gente põe Por legenda, favor. né, em mais de um idioma. Exatamente. Tranquilo. Inclusive, não, sempre Inclusão, total. aceitamos convite para Europa, tá? Sim. Me chamem, qualquer coisa de patrocínio. O Pátio Liga Insight vai patrocinar a nossa ida na Europa. Mas, e essa medidora atrás, ela falou pra gente como a importância não só da tecnologia, claro, a gente falou de tecnologia, a gente falou de métodos de automação, etc., mas como a parte humana, o valor humano de soft skills, ele tá nesse meio de que você está falando, que é o ODR. Então, isso que eu ia te perguntar, vale só a IA já resolver ou precisa ter esse fator humano envolvido? Precisa ter total. Assim, pode ter uma plataforma, pode ter o robô, vamos chamar ele de robô, Tá. que traga aí soluções, uma comunicação até mais rápida, com agilidade também. A gente tem que sempre pensar em agilidade, eficiência jurídica, mas sempre o fator humano ele vai voltar como um diferencial e ele precisa estar bem nesse contato, principalmente quando a gente pensa em negociação. Porque é nessa negociação que você consegue ter essa proximidade de escuta, a escuta ativa, porque não basta só escutar, tem que estar disposto a fazer de fato essa oitiva e pegar aqueles sentimentos envolvidos, aquela angústia que talvez esteja ali, e isso não é um robô que vai pegar pra gente. Uma das cartas que se bate muito é isso, de que a IA, toda essa robotização, ela ainda não tem esse sentir, ela não tem essa proximidade que nós temos, e grande parte disso a gente consegue com as soft skills mesmo, que são super faladas hoje no mercado e é super necessário, inclusive para vocês que estão na universidade, pensar sobre isso. Então, resiliência, empatia, flexibilidade, adaptabilidade, cada um aí no seu cenário, essa questão da escuta, ser criativo, pensa fora da caixa. Tudo isso vai juntando não só para a gente ter soluções, mas também para a gente pensar na humanização e no que de fato vai nos diferenciar desses robôs, são esses contatos. Então, sem essa proximidade, realmente fica difícil a gente falar em negociação, porque ela é o combustível, né? É o combustível realmente dali daquele feeling. Então, na área trabalhista, muitas vezes é muito automático que você entra numa sala de audiências, na audiência inicial, e aí vem aquela questão, tem acordo, doutor, tem acordo, doutora. E aí vem com uma proposta muito baixinha, aí o advogado da outra parte fala, não, a gente quer o valor da causa. Aí o juiz vem com aquela conversa, mas não tem como aumentar muito aí, doutor, e fica essa coisa meio automática, só que muitas vezes nesses ambientes já não começa a ter uma abertura para pensar que ali já pode rolar uma conversa, ou já ter rolado uma conversa prévia. E isso a gente consegue como? Trazendo dados, trazendo mapeamento, trazendo um letramento também de que está no judiciário, mas que nem tudo é sobre contencioso. A gente pode também otimizar isso e despender essa energia para que outras soluções venham também sendo criadas. Perfeito. E Alana, a gente está conversando aqui sobre todos os pontos positivos, né? Todas as coisas boas que vêm com o uso da tecnologia, com o uso de ferramentas como o DR. Mas quais você diria que são assim as preocupações? Quais são os prós das ferramentas? Os prós a gente está falando aqui do Labor Office. Sim, eu já adorei exato. esse tema. Boa, Vai Pedro. eu espero que sim. Já, espero que vai sim, pegar, vamos ver se vai pegar. Pedro já exerceu a soft skill aí de criatividade, não é mesmo? De pensar opções aí. Então, assim, a gente já vem falando de todas essas vantagens ao longo aqui de tudo. Sim. Um dos desafios que a gente tem que parar para analisar é a cultura, o letramento. Então, a gente sabe que nesse cenário contencioso que nós temos, principalmente no Brasil, um dos países mais litigiosos aí, que demandas até pequenas vão para um cenário ali do judiciário, é muito grande. Então é pensar exatamente nessa virada de chave. Olha, nem tudo precisa estar ali numa lide, existem outras maneiras de você resolver. E aí claramente vem o LegalOps, vem essas tecnologias que tem a nosso favor para a gente conseguir usar. Então eu acho que esse é um desafio.
E aí a gente sempre tem que pensar também na questão de proteção de dados hoje em dia. Tecnologia, ela vem para auxiliar demais, mas a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que tomar cuidado em quem vai ter o acesso a essas informações, como essas informações são passadas. Por isso que a importância dos termos de confidencialidade, né, o NDA, ter também um bom preparo dessas equipes, porque a gente vai estar lidando com pessoas que vão estar analisando ali o caso mesmo, lendo fatos, né? Então, a gente pega um exemplo de dano moral no ambiente de trabalho. Na petição inicial ou na contestação, vai estar sendo descrito o que aconteceu ali. Sim. Então, esses times também têm que ter esse preparo e esse cuidado para não ter esse vazamento. Eu acho que esse é um outro ponto importante, né? Um outro desafio. É a gente estourar também essa bolha, como nós falamos, nós estamos em São Paulo, então as coisas aqui funcionam diferente. Em muitas regiões nem se sabe o que é Legal Ops, como é que faz, acha que se tem um problema já tem que ajuizar, não conhece nenhuma outra opção. Então, usar também as informações ao nosso favor para que esses letramentos se expandam. E aí a questão de cultura. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter aprendizado, se isso não é praticável internamente. Então, aí entra essa questão dos treinamentos, dessas comunicações também claras, da importância de por que fazer, como fazer, para onde a gente vai, qual que é o nosso propósito, né? Eu acho que propósito é muito fantasiado, a palavra propósito, mas ela é extremamente importante porque ela que norteia tudo. Sim. Né? Missão, visão, valores dessas organizações, o que você quer vender para dentro de casa e como é que você vai fazer isso para o mercado. Sim. Então, esses são pontos também para a gente ter atenção. Na área trabalhista, vinculada aí com o Legal Ops, porque aí as operações elas vão estar auxiliando também a pensar em tudo isso. Se a gente tem um time específico ali para a gestão do conhecimento, vai estar pensando em como fazer essa disseminação. Se a gente vai trazer essa informação que hoje é só do jurídico para o financeiro, a gente tem que trazer a informação de uma maneira diferente. Sim. Então, é acessibilidade também, e claro, a gente não pode deixar de falar, ESG, né, diversidade e inclusão, que são também pilares que eles não podem ser modismos, eles têm que ser prática dentro das organizações, mas ainda bem que hoje a gente já vê também movimentos para que cada vez mais a gente quebre um pouco essas barreiras e esses desafios para que todo mundo tenha o acesso o mínimo possível e caminhando aí depois para fazer cada vez melhor. Não. Então esse acho que é um cenário. Sinceramente, tá muito bom. Boa. Muito bom. Mas, infelizmente, caminhando para o nosso final do Labor Ops. Nosso Labor Ops do dia. Labor Ops do dia e nossas pílulas de conhecimento. Sim, de Labor Ops. Pílula de- de Labor Ops. Só você escolhe, é vermelho ou azul. Escolha. Escolha. Depois que você aprende, a sua vida muda. É assim, explodiu sua mente. Agora assistindo a realidade. Bem Tá no vendo? Labor Ops. Exato. vendo? Bem-vindo ao Labor Ops. E uma mente que se expande, até uma frase que fala isso, né? Ela nunca mais vai voltar a ser o mesmo tamanho. Então, Exato. quando você teve acesso ali, o bichinho da curiosidade Fica na vai cabeça. bater. Exatamente. E aí a gente tem que tomar cuidado também com o FOMO, né? O Fear of Missing Out, porque hoje em dia a gente tem tanto conteúdo, tem que saber o que fazer com esse conteúdo. Nem tudo é para todo mundo, de acordo com o nível que a gente tá. Mas a gente vai subindo degraus, né? Então, hoje eu não sabia que era Labor Ops, vocês já sabem. Amanhã vocês vão estar pensando como aplicar Labor Ops dentro do escritório, dentro do departamento. Depois isso daí já vai sendo disseminado por meio de uma mentoria, uma consultoria, enfim. Perfeito. E aí a coisa vai crescendo, gente, que a gente vai estourando bolhas mesmo. Eu Exato. que sou ansioso, acho que é tudo pra mim. Eu quero pegar tudo. Eu pego Tudo, olha lá, tá vendo? Olha o fogo batendo. Um dia de cada vez, um conhecimento de cada vez. É um dia também. de cada vez. Não, mas Primeiro aí- você vai andar, depois você vai correr. Mas é só não dormir. E vocês que já estão bebendo dessas fontes, é maravilhoso. Buscando no tema da nossa finalização de soft skills, pensando nos estudantes, o que a gente faz, enfim, Mackenzie, alunos públicos, são aqueles que a gente está nos direcionando o nosso conteúdo. Vendo toda essa questão do Labor 4.0, o contexto do Labor Ops, o contexto do Legal Ops, das tecnologias, da inovação, do direito digital, enfim, como que o que o estudante tem que ficar de olho pensando no direito trabalhista do futuro?
Primeiro, em geral, é essa curiosidade. Então, assim, nem sempre a gente, mesmo já formado, profissional atuante, vai ter todas as respostas. Mas é aquele clássico desconfia que dá para fazer diferente. Então, desconfia que isso aqui dá para ser feito de uma maneira mais rápida, onde que eu posso buscar, o que dá para melhorar, como é que é. Então, essa soft assim de curiosidade, de criatividade, elas são combustíveis para conseguir fazer desenvolvimentos, né? Pensar em novas oportunidades e soluções. E vocês que ainda estão na faculdade já estão aí com esse caminho super aberto, porque a tecnologia desenvolve extremamente rápido. O que a gente aprende hoje, o ano que vem já é outra coisa, e a versão 4.0, 5.0 e essa digitalização, né? Muitos dos termos que antes eram tidos como atualizados, hoje já são básicos, né? Então, vocês não viveram a época da advocacia em geral, inclusive da trabalhista, de ter que fazer carga de processo físico, andar de carrinho para lá para cá com 10, 20 pilhas de processo, ter que devolver esse processo depois, né? Ter que fazer a digitalização, tirar cópias, share. Então, assim, é uma era totalmente diferente, mas que nós, advogados de outra época, a gente teve que conviver com isso daí. Então, assim, tudo muda e muda muito todo o tempo. Então, a gente está antenado com isso, está pensando em como melhorar, em oportunidade, já é o caminho para vocês, estudantes aí, jovens, começarem a ter essa interação. E tudo que vocês já fazem aqui no nosso canal do networking. Então, ter essas trocas entre vocês, o aluno que está começando, como a Júlia, não vai ter a mesma bagagem de quem está quase se formando, quem já está na área de escritório vai ter uma vivência, o departamento jurídico outra, a gente de Legal Tech outra. Então, fazer também esses contatos, esses bens, participar de eventos, consumir esses conteúdos que tem online também super bacanas, fazer as conexões corretas no LinkedIn, trabalhar isso mais uma vez de forma estratégica. Então, Labor Ops é a estratégia, a nossa carreira mesmo, né, o lifelong learning, que a gente está sempre aprendendo, é também uma construção. Sim. Então, aos poucos, entendendo o que faz sentido e por onde a gente quer começar, que a gente chega no próximo nível, e assim as coisas vão se estruturando e tá sempre antenado com essa digitalização, que muito se fala, né, do futuro do direito, futuro da advocacia. Hoje os caminhos já são inúmeros e muito do que antes falava como futuro aconteceu, foi muito acelerado, inclusive pela pandemia, que a gente precisou estar muito mais informatizado do que não se via antes, né? Então, pensar nessas ferramentas aí, estudar, correr atrás, fazer também um cronograma de aprendizado, de conhecimento. Tem coisas que vai precisar se aprofundar mais, tem coisas que basta saber o conceito, saber que existe. Sim. Fazendo um pouco esse termômetro também que a gente consegue ir direcionando aí para onde a gente vai caminhar. E por último, assim, só para fechar com chave de ouro, eu queria saber um pouquinho mais especificamente, assim, na sua trajetória, na sua carreira, nessa área, enfim, dentro da área jurídica no geral, qual é o conselho que você dá para nós que estamos na faculdade agora, aprendendo sobre esses assuntos que são tão inovadores e tudo mais? Um conselho, assim, que você pegou da sua trajetória mesmo, sabe? Pra gente. Da minha trajetória foi muito essa curiosidade. Então, dar esse estalo, que nem eu comentei no comecinho com vocês, de, poxa, o que é que dá para fazer além do que eu já faço? Seja para eu melhorar onde eu tô, ou seja para eu pensar em outras áreas aí, né? Cair no Legal Ops, usando aí o trabalhista no Labor Ops também. Mas isso, pensar em possibilidades. Então, eu acho que a gente não tem que se acomodar. É lógico que a gente tem que usufruir de tudo aquilo que a gente já conquistou, de tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar em prática e fazer as coisas acontecerem. Mas a não se acomodar de achar que tudo aquilo serviu, porque pode ter servido sim até aqui, mas daqui para frente, como as coisas evoluem muito rápido, eu acho que um conselho, não é conselho assim, né? Uma dica mesmo seria isso daí, tá antenado, tá vendo o que faz sentido, o que se aplica. A gente falou do FOMO também, ver o que
tá ali mais conectado, o que você gosta mais, e é se permitir. Perfeito. O que você faz Sim. hoje pode não ser a mesma coisa que você vai fazer o ano que vem, mas toda essa bagagem com certeza você vai aproveitar. E já tendo conteúdos na faculdade, já tendo acesso a isso, nossa, é meio caminho andado, assim. Exatamente. Já tá na Ó. frente. Ótimo. Show. Obrigada. Agora, o que a gente sempre faz, a gente pede pro convidado um livro e um filme de indicação. Não precisa ser sobre o tema, mas que você goste ou que você quer que alguém, olha, se você fosse para ver um filme, vê esse. Nossa, Um gente. filme ou um livro, lê esse. Olha só, um filme que eu assisti agora, no final de semana passado, pode até parecer engraçado, mas eu vou indicar. Eu vou indicar Barbie, tá bom? Porque Barbie esteve muito conectado comigo, não só pela nostalgia da boneca Barbie, mas de fato porque o filme ele traz um viés muito de críticas sociais, críticas Sim. políticas, fala sobre feminismo, fala Sim. sobre machismo, fala também sobre as estruturas que a gente desenvolve nos nossos trabalhos, nos nossos ciclos. Então traz essa justamente pulguinha da gente pensar, nossa, ó aquela piadinha ali, ó aquele comentário ali. Exato. Então, assim, muitos falou sobre Barbie, tem muitos podcasts que falaram sobre Barbie, e eu achei, assim, super, super completo para meninos, meninas, mais velhos, mais novos. Exato. Então, fica aí essa minha dica, porque foi realmente um dos filmes mais recentes que eu assisti. Outro filme que eu assisti também, ó, já tô dando 2 aí, mas é que foi tudo agora, tá? É um filme da Pixar, da Disney, que é o Elementos. Então, o Elementos eu achei super bacaninha também, porque fala justamente sobre essa questão não do propósito e das nossas vocações, mas de como a gente coloca a nossa energia Sim. e como que a gente pode pensar fora da caixa também, mesmo que as nossas estruturas nos levem para aquele caminho. Então, a gente começar a pensar em outras soluções tem a ver um pouco também com essa dica que eu dei aqui para vocês de construção. E a outra era sobre o livro, né? Gente, Nossa, eu tô lendo 3 livros agora ao mesmo tempo. E assim, uma às vezes nem tem nada a ver com o direito, outro. assim, né? Pessoal do direito tá Gente, sempre lendo 3 livros ao mesmo Olha tempo. só, e um é de direito, que é o da Club, né? Legal Ops por onde começar, porque ali realmente tem insights muito bacanas de quem já tá na área. Então, eu tô lendo ele ali mesmo como um benchmark para mim. Eu tô lendo Mulheres que Correm com os Lobos, que na verdade é uma Muito bíblia bom. praticamente, Muito extremamente bom. grossa. Então não é nada técnico. Sim, mas esse é um livro que você lê um pedacinho, medita, reflete sobre, porque ele é Total. muito profundo, né? Exatamente. Nossa, esse livro é muito bom. É um livro de conhecimento mesmo. Claro que é mais Sim. focado ali pra mulher, né? Porque tem esse arquétipo da mulher, então ele traz algumas histórias e depois vem toda a abertura da interpretação e da análise da psicóloga, psiquiatra sobre aquele conto. Mas eu acho que é super bacana, faz a gente se desenvolver, né, como seres Sim. humanos. Eu adoro temas de autoconhecimento, a gente nem entrou aqui nessa pauta, mas eu acho que antes da gente pensar em qualquer carreira, a gente também precisa olhar para dentro, e são conteúdos assim também que fazem a gente fazer isso. E o outro livro que eu tô lendo, gente, é um livro que bombou aí no TikTok, eu nem TikTok tenho, não sei se é A Química do Amor, não sei o que lá do amor. É um romancezinho. É um não romancezinho bem Eu basiquinho. ouvi falar também. Mas é porque eu mesclo muito os meus conteúdos, seja de filme, de livro. E aí, olha só, eu tava lendo 2 muito densos, né? A das Mulheres que Correm com os Lobos e o do Legal Ops. E aí eu peguei esse daí pra dar uma equilibrada, mais levezinho. Então, gente, as dicas aqui são muito pessoais, mas as mensagens estão envolvidas também nesse sentido da gente desanuviar um pouco, né? Desaloprar um pouco às vezes a cabeça, porque a gente fica muito focado em estudar, em aprender, em estar atualizado, mas às vezes a gente precisa espairecer também e se autoconhecer, né? Perfeito. Acho que não tem como a gente dar um passo pra frente se a gente não olha primeiro pra dentro de casa. Perfeito. Próximo episódio, Barbie Law. Sim. Trazer nossos parceiros, né, que é o Advogados Gestores. Acho que ninguém melhor também aqui para representar o Advogados Gestores, que é uma colunista deles. Sim. A Alana é uma Grupo colunista do Advogados Gestores. E estão fazendo um trabalho excelente, com vários artigos em diversos temas. Não, apesar de ser advogados gestores, eles trazem vários temas, como o direito digital. Então, eles têm muito sobre a NPD, LGPD, direito digital, enfim, proteção de dados. Também muitos outros conteúdos que são excelentes, tem vários
colunistas ótimos, o Luiz Gustavo Potter, que é Luiz Gustavo, né? Sim. Boa. O Potter, É que a gente chama ele de Potter, Guto. É o Guto, Chama ele de exatamente. Guto. Mas Time vários fera. autores, um time fera e leiam. Nosso episódio acabou por aqui, ficou excelente, super fluido, adorei. Curtam, comentam, compartilhem, escutem nossos outros episódios. Então, finalizando por aqui.